Irmã, boa noite. Deus a abençoe. Gostaria de fazer uma pergunta sobre a Bíblia. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 22, diz assim: Não imponhas precipitadamente as mãos a ninguém, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te puro. A minha pergunta é sobre a primeira parte desse versículo, que diz: Não imponhas precipitadamente as mãos. Voltando ao que Deus sempre nos fala em profecia, da Bíblia, eu me deparei com pessoas de outras denominações, que leem a Bíblia em versões mais contemporâneas, mais modernas. Na nova tradução na linguagem de hoje, esse mesmo versículo é traduzido como nomear um líder. Diz: Não te apresses em nomear líderes. A minha pergunta, irmã. Pois muito errado essa mudança de vocabulário, não é? Porque não tem o mesmo sentido. Não tem o mesmo sentido. Como pode ser igual quando diz: não imponha precipitadamente as mãos a ninguém? Não imponha as mãos de maneira leviana. Na Bíblia, ensinava que tinha o dom da imposição de mãos e que tinha que impor as mãos. Está em Coríntios. Então, existia e sempre existiu o dom da imposição de mãos para receber bênçãos, e sobre os doentes imporão suas mãos e serão curados. Então, isso o Senhor estabeleceu. Quem vai tentar, com a linguagem moderna de hoje, mudar essa frase? Não podem mudá-la. Então, quando ele diz: e não imponha precipitadamente as mãos a ninguém, ele estava dizendo isso a Timóteo por alguma razão. Porque ele, como profeta que era, apóstolo, discípulo, e também lá onde eles estavam, naquele povoado, as pessoas eram pessoas muito mais, porque estavam pregando para pessoas pecadoras, pessoas que estavam fazendo o mal, pessoas que diziam ser judeus, mas somente de nome, porque estavam pecando e fazendo as coisas contra a vontade de Deus, contaminados por todas as nações. Então, por isso, certamente, tinha alguém que não merecia o benefício. Alguém que não merecia o benefício, porque certamente era algum ímpio, alguma pessoa que o apóstolo iria perceber quem era. Então lhe disse: não, não merece que você imponha as mãos, porque ele precisa de castigo. Essa pessoa precisa que Deus a castigue por seu pecado, por sua vida mal que vive, porque não quer se converter, porque não quer buscar a Deus, porque não quer fazer a vontade do Senhor. Então o Senhor está indignado. Não lhe imponha as mãos, porque não merece bênção, provavelmente isso. Então, por isso ele dizia que fosse sábio e que tivesse como esse discernimento para olhar para o povo onde ele estava, naquele lugar, porque era algo ocasional que ele disse a ele. Que se cuidasse, porque certamente havia pessoas que não mereciam a bênção de Deus. Pessoas que estavam fazendo coisas muito ruins e que não queriam pôr-se em dia com Deus, senão que serviam como um mau exemplo ou para atrapalhar os crentes. Então, por isso, o apóstolo ficava enraivecido e lhe diz: não seja precipitado, não faça isso. Primeiro veja a quem você vai impor as mãos. É isso. Mas isso foi algo que aconteceu naquele tempo, com ele, naquele lugar. Hoje em dia, na vida espiritual, a nós o Senhor nos ensina e o Senhor mesmo se encarrega de rejeitar, de tirar ou de castigar a alguém que não queira se submeter à vontade do Senhor. Mas então estamos falando da tradução dos idiomas, porque você disse que as Bíblias novas, que estão sendo lançadas agora com a nova linguagem, estão dizendo que ele não podia nomear a nenhum pregador. Por dizer algo que, como diz a versão, Não te apresses em nomear um líder. E bom, essa pergunta levava a outra. e é que aí também se contradizem, porque o líder, quem vai nomear um líder se os líderes nascem? O líder não se faz. Quem vai ser um líder? Pois darão algumas diretrizes a uma pessoa, lhe diz: se você quer liderar este grupo de pessoas, você tem que reunir certas condições, procure fazer isso e aquilo, mas realmente não é líder. O líder é uma pessoa que nasce com esse dom, com essa dádiva, com essa capacidade. Deus é o que o faz. Terá algumas transformações, alguns conselhos, orientações que faça algo, mas quem na Bíblia, no Senhor,
Como vai uma pessoa nomear a este e dizer: bom, você é o líder aqui? Se isso é Deus quem faz. Deus é quem nomeia as pessoas e lhes dá os dons. Deus dá os dons às pessoas, às mulheres, aos homens. Lhes diz, vou lhes dar o dom de ser profeta, ou ser evangelista, ou mestre, ou mestra, e o capacita. Então já a pessoa surge com esses dons que Deus lhe dá. Mas realmente hoje em dia, em muitas denominações, em muitas igrejas evangélicas, nomeiam as pessoas, dão-lhes títulos. Alguns dizem você é um apóstolo e dão-lhe o título de apóstolo. E de apóstolo não tem nada. Porque quem é o que dá esse dom de ser apóstolo? Pois é Deus. Mas não, hoje em dia eles fazem tudo. Dão a um o título de apóstolo, a outro o título de profeta, a outro é o profeta, a outro é o evangelista, a outro é o mestre ou a mestra. E quando vão ver, de Deus não tem nada, nem sabem nada, e não há respaldo nem apoio de Deus, porque Deus não os colocou, foram os homens que os colocaram. E o que os homens fazem, pois tudo sai mal. Então, eles com essa interpretação e esse novo vocabulário dessas frases, estão torcendo a mentalidade das pessoas. E como nós podemos sustentar isso ou argumentar? Simplesmente não usar essa Bíblia. Nós devemos usar nossa Bíblia de sempre, nossa Bíblia que o Senhor uma vez revelou. Porque o Senhor deu uma vez uma revelação sobre a Bíblia, que ele revelou que era a Reina Valera de 1960. O Senhor deu essa revelação a alguém, a umas irmãs lhes deu essa revelação, que tinha que usar essa Bíblia. Então, nós não vamos começar a comprar as Bíblias modernas deles com essa linguagem que eles inventam, porque se eles inventam mudar o de Deus, mudar a palavra de Deus, onde contradiz? Porque se muda aqui 2 linhas ao capricho do ser humano, tira o sentido da frase. E acontece que, como mudou o sentido da frase, por aqui atrás ou mais adiante está o mesmo tema. E então vem a contradição. Diz, pois se contradiz, porque vejam aqui o que diz essa frase, e essa frase diz aqui que não existe tal coisa. E aqui diz que sim, existe. Em vários versos, e nos daqui também diz que existe. Então esse verso está mentindo. Isso é o que acontece. Então eles querem mudar um verso, mas teriam que pegar toda a Bíblia e mudar todas as palavras. Mas vejam só como isso vai dar certo, como vão conseguir manter o sentido das frases que vão mudar. É como os que dizem, não, é que o Senhor Jesus Cristo não é Deus, porque aqui na Bíblia diz que ele é um homem. Mas, se lermos toda a Bíblia, nós vemos como Deus disse que enviaria o Messias, o Salvador, e com as seguintes características, e isso encontramos nos profetas e em muitos lugares. Então, não tem como mudar a Bíblia, dar outro sentido a ela. Se eu dou um sentido aqui a este, como faço para dar um sentido que fique exatamente igualzinho a este? Muito difícil. E o que as pessoas acabam fazendo é confundir as outras pessoas, torcendo o caminho delas. E então as pessoas, pois como às vezes leem por ler, simplesmente porque dizem que é uma história, né, uma narrativa, e leem e não lhes interessa, não percebem. Mas quem quer verdadeiramente estudar a palavra de Deus e aprender o de Deus, então torcem os caminhos do Senhor. Eu não creio que o Senhor vá, no futuro, permitir que as pessoas sejam tão modernas e que com as linguagens supermodernas se desviem do verdadeiro sentido da palavra. Eu não creio que Deus vá permitir isso, porque Deus sempre disse que sua igreja crescerá, que a palavra de Deus chegará a seu fim e que o mundo será evangelizado. Portanto, que essas pessoas vão fracassar com sua nova Bíblia, porque chegará o tempo em que as pessoas não vão gostar e não vão comprá-la, pois não venderão, porque alguma coisa há de acontecer. Nós continuamos com nossa Bíblia, que sempre temos lido, porque com esta Bíblia nós recebemos os dons espirituais, recebemos as promessas de Deus, os milagres, os sinais. E se nessas igrejas com uma Bíblia tão moderna?
Vá e veja. Você verá como estão. Deus não está lá com eles. Deus não se manifesta. Esse é o sinal. Esse é o sinal que nós devemos observar. Qual é o sinal que você tem para dizer que está na verdade? Em sua igreja, Deus lhe fala? Em sua igreja, Deus faz milagres, sinais? Em sua igreja, Deus dá paz a você? O que faz Deus por você na sua igreja? Nada. Então, estão andando mal. E isso é o que nos faz a nós confirmar e saber se estamos andando no caminho certo. Então, é melhor rejeitar isso e seguir lendo a Bíblia normal que sempre tivemos. Sim, minha pergunta era mais do ponto de vista. Se a senhora pode nos explicar? Bom, já nos explicou bastante, irmã. Mas digamos, para não entrar nesses debates. Não, porque ninguém vai querer debater. Por que nos pormos a debater com pessoas teimosas, pessoas rebeldes, incrédulas, que não vão aceitar nada? Não devemos debater nem discutir. Senão, alguém sabe o que vai dizer. Se são amigos que você tem, talvez pessoas que você estima ou gosta de alguma forma como amigo, então não discuta sobre religião, nem isso senão dizer. Na igreja onde eu assisto, Deus se manifesta, lá há milagres, lá há sinais, Deus dá a felicidade, a paz, Deus fala através dos dons. É muito formoso. Eu te convido para que você participe e desfrute dessa experiência bonita. Eu não estou te dizendo que saia da sua igreja, senão que vá um dia desses à minha igreja para que você desfrute algo novo. Sinta algo diferente, que isso é lindo, a presença de Deus. E já com isso é suficiente. Mas não vão debater, não comecem a debater opiniões nem nada dessas coisas. Fugir disso.